Tá ouvindo? Beleza. Então tá Fechado. claro. Quem é que está aí, hein, ô Garrafa? Tá o secretário de Saúde do Maranhão e presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o doutor Carlos Lula da Atena. Bom, doutor Carlos, bom dia ao senhor. Nós temos o problema do navio atracado aí no Maranhão e que apresenta, eu não sei até agora, é tanta notícia diferente, quantas pessoas estão contaminadas com o coronavírus e quantas dessas pessoas contaminadas com o coronavírus apresentam a cepa da Índia. Bom dia, um prazer falar com o senhor. Então, Datena, bom dia, é um prazer, uma honra. Não estou furando não, viu? Não vou fazer igual o Rodrigo, não. Estou aqui cumprindo, a gente está até adiantando o horário. Mas, brincadeiras à parte, Datena, a gente tem o navio com 24 pessoas na tripulação, tá? E houve no sábado a informação da Anvisa de que a gente tinha um tripulante do navio com síndrome gripal, né? Com sintomas. Estava com dor de cabeça, tosse, mas estava bem. E imediatamente a gente tomou a medida de precaução que foi isolar o navio inteiro. Isolamos todos, prestamos atendimento médico à pessoa que precisava. Hoje ele se encontra em unidade de terapia intensiva, tá? Ele não está entubado, está em uso de catéter nasal, está num quadro estável, a gente considera. Testamos toda a tripulação. Então, das 24 pessoas, a gente tem 15 positivas, tá? 12 assintomáticos. Então, é importante a gente verificar como a testagem é importante. 12 pessoas dos 15 estão assintomáticos. Então, a gente tem 2 com sintomas leves, eles ficaram um dia no hospital, já tiveram alta, estão no navio, está todo mundo isolado, a gente vai continuar testando a tripulação. Não houve autorização para eles atracarem, apesar da empresa responsável pelo navio ter ter solicitado isso. A gente não autorizou que eles atracassem. A gente só vai fazer essa autorização quando tiver certeza que não tem mais ninguém doente e ninguém mais transmitindo a doença. Imediatamente, a gente solicitou também o estudo genômico. Por quê? Porque o navio é chinês, passou pela Malásia, a tripulação embarcou na África do Sul, chegou até aqui ao Maranhão, traz de minério de ferro. Bem, então a gente tinha que ter esse cuidado, acendeu o sinal de alerta, todos os exames feitos foram levados ao Instituto Evandro Chagas, que então fez análise. Só foi possível detectar em 6, porque nos demais a carga viral era muito baixa. Como eu disse, a maioria deles está assintomático. Então, em 6, onde a carga viral era um pouco maior, a gente conseguiu constatar o quê? Que se trata, sim, da variante B.1.217.2, que é a variante chamada indiana, que teve origem na Índia, já presente em 51 países, e é uma variante de atenção assim colocada pela Organização Mundial de Saúde. E com isso a gente está tendo cuidado agora com quem? Com a equipe médica, com os que cuidaram desses pacientes. A gente está testando praticamente todo o hospital. Para quê? Para ter certeza de que a gente não vai ter nenhum positivo. A gente está fazendo o rastreio da doença para de fato ter certeza que ninguém vai estar por aí espalhando essa nova cepa. Só para lembrar, quantas pessoas dessas contaminadas puderam vir à Terra para ser atendidas? Foi um cara que foi tirado do navio? Foram 3 pessoas da Atena. Agora é importante, o navio está a quilômetros da costa. A gente só acessa o navio por helicóptero. Mas a minha preocupação é quem está em terra. Não só com o pessoal que atendeu, ou com alguém que teve contato com esses 3. O mais perigoso disso tudo, e eu quero perguntar uma outra coisa. São quantos detectados? São 15 detectados e 12 seriam assintomáticos, é isso? Exatamente, Datena. Esses 15, entre esses 15, há outros contaminados com essa mesma cepa? É a mesma cepa dos outros 12 restantes ou não? Provavelmente todos com a mesma cepa. Dos 15, só foi possível detectar a cepa em 6. Os outros 9, todos é mais grave com carga ainda. Viral muito baixa. Sabe por que isso me parece mais grave? Eu não sou cientista, o secretário tem condição de responder com mais facilidade. Isso é mais grave ainda. Que de 15 pessoas, só 3 são assintomáticos. De 15 pessoas, 3 são assintomáticos. 12 são assintomáticos. Pode significar
uma evolução genética, até por erro de DNA, na multiplicação desse vírus ou para adaptação para se espalhar mais. Se de 15 forem isolados aí 6, não é? E 12 são assintomáticos, olha, a situação é grave, porque esse vírus pode, além de ser mais transmissível, e talvez seja por isso, ele parece ser muito mais letal, ele progride mais rapidamente para a morte, não é? E o mais grave é que o fato de o indivíduo, grande parte dos indivíduos não serem assintomáticos, isso significa talvez a transmissão com a facilidade desse vírus. Ele deixa uma parte da carga viral dele que não produz efeito no hospedeiro, mas o cara continua transmitindo. E transmitindo para o outro, ele pode ser, aí sim, letal e nocivo. Não sei se essa seria uma forma do vírus se desenvolver, porque o bicho é simplesmente invisível, mas ele é inteligente pra caramba e preparado para uma guerra química. Ele não quer matar gente, ele quer sobreviver. Pode ser mais uma etapa de adaptação do vírus, e se for assim, se tiver muita gente assintomática, porque não interessa que o cara está assintomático, ele não desenvolver a doença, mas o outro que pega desenvolve. Aí pode estar uma explicação da letalidade desse vírus pela transmissão. Eu não sei se isso bate com a ciência ou não, mas é para chamar a atenção e ser estudado, porque até os cientistas hoje em dia já disseram que não sabem qual o tamanho da encrenca que a gente está enfrentando. Datena, a tua explicação eu acho que ela é perfeita, até porque ela é didática, ela deixa claro para todo mundo de casa o que se passa de fato. Essa variante, ela vira uma variante de atenção da Organização Mundial de Saúde exatamente por isso. Porque o que a gente sabe até agora, apesar dos estudos serem preliminares, que onde ela chega, ela se torna prevalente. Muito parecido com a P1. A P1, por exemplo, ela já é prevalente no norte e no nordeste do Brasil. Então, quando a P1 chega, ela rapidamente se torna a cepa prevalente, porque ela consegue ser mais transmissível. Como ser mais transmissível? Provavelmente infectando um número muito grande de pessoas sem deixar sintomas. E aí, isso é o que é importante, por isso é fundamental. Usar máscara, manter distanciamento, porque o assintomático também transmite. Então, veja só, já pensou se a gente não tivesse tido esse cuidado? Já pensou se fosse apenas tão somente uma pessoa que está gripada e a gente levou para o hospital e deixasse o navio seguir o curso dele? Se a gente não tivesse tido esse cuidado grande na fronteira, muito provavelmente hoje a gente já está fazendo a disseminação da nova cepa do vírus sem sequer saber como o vírus entrou. Então, é fundamental a gente ter esse controle nas fronteiras, a gente ter esse controle muito rígido no porto. E aí é importante dizer, esse controle, a princípio, ele é do governo federal. Deveria ser da Anvisa. Só que como a Anvisa não tem estrutura, ela pede auxílio das secretarias estaduais. Então, a gente está prestando todo o auxílio possível para a Anvisa aqui no Maranhão. O ministro Marcelo Queiroga me ligou ontem, muito preocupado, colocou a equipe à disposição. A equipe está chegando hoje aqui ao Maranhão para olhar e entender como se trata, né, uma equipe de vigilância. Mas é fundamental a gente pensar isso. O nosso controle, sobretudo nos aeroportos, ainda é muito frágil. Essa semana a gente teve a confirmação também do caso na Argentina, variante indiana. Mas como? Todo mundo que chega no aeroporto internacional da Argentina, Datena, ao sair, se submete a um exame de teste de antígeno. Ou seja, é um teste que vai em 15 minutos saber se você está com vírus ou não. Se der positivo, você já sai em quarentena para o hotel. E a gente não tem isso no Brasil. E lá eles descobriram assim. E veja só, onde estavam as pessoas que deram positivo lá na Argentina? São 2 pessoas. Elas estavam em Paris. Elas não estavam na Índia. Então é fundamental a gente entender isso. Se a gente não tivesse cuidado rígido nas nossas fronteiras, a gente corre o risco, sim, de estar trazendo novas cepas que podem levar a uma terceira onda pior do que o que a gente viu em março e abril. Secretário, o Queiroga parece ter sido melhor ministro que os anteriores. O Mandetta é um horror. O Pazuello é pior do que um meteoro atingir a Terra. Então o Queiroga não pode ser pior que os ministros anteriores. O Tati ficou pouco tempo e saiu. O Queiroga não pode ser pior. Mas me parece que a preocupação dele é uma preocupação meio inócua. Porque primeiro vocês detectaram a cepa
tiveram a capacidade de detectar a cepa e não é de graça. Eu já entrevistei prefeito e governador do Maranhão, quando o Maranhão fez lockdown. E foi fácil porque fechou as pontes e acabou. São Luís, por exemplo, não é aqui onde tem a maior ocupação demográfica, que era o CRE do Estado. O Maranhão, segundo informações que a gente tem, é o estado que, dentre os estados da federação, melhor lidou com o coronavírus. Se eu não estou enganado, acho que eu tenho os dados concretos e corretos, entendeu? Mas até agora o Maranhão foi o estado que melhor coordenou essa campanha contra o coronavírus. Não é à toa que eles não deixaram o navio atracar. Não é à toa que eles perceberam que tinham que testar os tripulantes dos navios. Não é responsabilidade deles, mas eles fizeram isso porque o Maranhão quando decretou lockdown, foi uma barbaridade. Meteram pau no Maranhão. Olha, lockdown em São Luís, como é que pode? Lockdown, não é possível e tal. Agora, me parece meio que ingenuidade do Queiroga achar que a cepa do coronavírus que veio da Índia, que já não está mais só na Índia, em mais de 50 países, não é? É muita ingenuidade do ministro, para dizer o mínimo, para ele achar que ele interrompeu, o Brasil só interrompeu os voos com a Índia, só interrompeu os voos com a Índia há 6 dias atrás. Você acha que essa cepa já não está dentro do Brasil, com os aviões que vieram da Índia até 6 dias atrás? Essa cepa foi detectada há muito tempo e já está em mais de 40 países. Até 6 dias atrás, o Ministério da Saúde, ou sei lá quem, não teve a preocupação de pelo menos interromper os voos da Índia para cá. É um absurdo isso é um absurdo. Esse raio dessa cepa já deve estar no Brasil. Não é que a cepa está no litoral do Maranhão e tem um cara com a cepa no hospital do Maranhão. Essa cepa já deve estar aqui. Se está lá no norte do país e está aqui no sul do continente da Argentina, você acha que essa cepa não está num país do tamanho que nós temos aqui? Você acha que todo mundo teve o controle que teve o Maranhão com navios atracados? E uma coisa interessante, esse navio, ele partiu da China, é isso? Partiu da China. Bom, se ele partiu da China, ou alguém embarcou contaminado nesse navio, ou partiu contaminado da China. Eu queria saber como alguém poderia ter partido contaminado da China. A China que está usando insumo, a China que está usando vacina, a China que está usando o controle que ela tem do coronavírus, que foi de lá que saiu a primeira epidemia e depois a pandemia, foi de lá da China que saiu. Os chineses, apesar de serem os nossos principais parceiros comerciais, já estão usando isso como moeda de troca e pressão econômica. Olha, tem um tal de Tang aí, que é responsável pelo controle comercial do Brasil com a China. Tem uma entrevista dele batendo no peito, dizendo, olha, se vocês não tomarem cuidado, nós vamos fazer com vocês o que nós fizemos com a Austrália. Nós vamos determinar aí uma sobretaxação dos produtos brasileiros. Pô, será que no meio de uma crise sanitária global terrível e que a China é muito responsável por esse vírus ter escapado de lá, porque ela demorou pelo menos 3 ou 4 meses para avisar o mundo que tinha um vírus letal lá, que o cara que descobriu esse vírus letal lá morreu. O primeiro chinesinho que descobriu o vírus letal lá, um jovenzinho, morreu, sei lá como ele morreu, entendeu? E com isso a OMS também, que é paga para isso pelos países, demorou demais em detectar. A China está batendo demais no peito. Ela devia ser a primeira a quebrar a patente de vacina. E demorou demais para se demonstrar favorável à quebra de patente de vacina. Está ganhando dinheiro pra caramba com venda de insumos, com venda de EPIs e coisas que tais, e agora quer bater no peito. Eu disse que isso ia acontecer. Falei, países que têm vacina na mão vão usar isso como estoque estratégico e vão usar isso para pressionar os outros países. A China é que menos tem direito de fazer isso, porque o vírus saiu de lá por incompetência daquele governo comunista chinês, entendeu? Governo comunista é o que eu digo, porque é um governo fechado e que não permitia informação. Tinha eleição em Wuhan, eles não deixaram sair a informação de lá.
que é uma cidade de 13 milhões de habitantes, que é maior que São Paulo. Tem mais gente lá do que em São Paulo. E era ano lunar chinês. E os caras não disseram que tinha essa contaminação que já estava desenfreada ali na região. Quer dizer, eles controlaram a ferro e fogo a doença lá dentro, tanto que não tem muitos casos de coronavírus na China, e de repente me estranha que um navio que parte da China pode ter partido com um cara com uma variante da China, da Índia. Estranho demais. E fica a Índia batendo no peito, e fica essa França batendo no peito. Vai me desculpar a França. A França é um dos principais países concorrentes do Brasil em agronegócio. Eles destruíram tudo que eles tinham de floresta e plantaram. Por isso que eles concorrem com o Brasil em agronegócio. E vem alguém da França dizer que a Amazônia não é do Brasil. Não é do Brasil a tua tia. Ela é tão do Brasil como a Torre Eiffel é de vocês. E eu prefiro a Amazônia, com toda a biodiversidade que ela tem, com toda a riqueza que ela tem, com o ar que ela produz para o mundo, com as riquezas que ela produz para o mundo, mas ela é nossa sim. Questão de soberania. Porque senão amanhã a França vai achar que a Quinta Avenida... Por que eles não acham que a Quinta Avenida não é dos Estados Unidos? Por que eles não acham que o Parque Yellowstone não é dos Estados Unidos? Por que eles não falam isso? Por que a França não fala, o Biden, o Parque Yellowstone não é de vocês, o Alasca que vocês compraram da Rússia não é de vocês? Porque eles levam bomba pra caramba na cabeça, entendeu? Porque os Estados Unidos metem um embargo em cima deles e eles se ferram grandão. Agora é fácil mexer com o Brasil. Como a Amazônia não é nossa? É claro que é. E nós temos que preservar a Amazônia para nós brasileiros, em primeiro lugar. Isso custa caro, porque agora, da falta de oxigênio, eu não me lembro de nenhum francês, nenhuma autoridade francesa, no começo da falta de oxigênio, por incompetência do governo brasileiro, sim, não ter oxigênio na Amazônia, nenhum cara do governo francês mandou um cilindro de oxigênio para cá. E com isso a Amazônia não tem só Manaus na Amazônia. Tem cidades do interior da Amazônia que as estradas são uma porcaria. E eles não querem que a gente mexa a estrada. Bom, eu sou contra e acho que tem que ser averiguado esse negócio do Salles, como tem que ser averiguado qualquer coisa. Sou contra desmatamento ilegal, garimpo ilegal. Claro que eu sou contra, eu sou ambientalista. Eu quero a Amazônia legal para os meus filhos, netos, os nossos filhos, netos, brasileiros e para o mundo. Mas a Amazônia é nossa, é questão de soberania. A Amazônia não é nossa, a tua tia, o francês abusado que falou, sei lá quem foi, vai te catar. Vocês derrubaram tudo quanto é floresta que vocês tinham aí. Mas para chegar um cilindro de oxigênio numa reserva indígena, que eles chamam de os povos da floresta, que eles não mandaram um tubo de oxigênio pra gente, você tem que ficar 5 horas de navio e 5 horas de avião. Chega lá, o coitado do cidadão indígena brasileiro, que é o dono da nossa terra, já morreu. Entendeu? Vê se essas ONGs francesas ajudaram em alguma coisa no combate à falta de oxigênio lá do estado do Amazonas. Nós temos que preservar, e o Brasil é o país que mais preserva do mundo, mas é para nós. Outro dia, o representante dos governadores do Brasil, governador do Piauí, disse aqui nesse microfone, falou, Datena, a maior parte do nosso estado é de reservas. Agora, essas reservas custa dinheiro. E nós precisamos de dinheiro para manter. E o Brasil não tem, esses caras precisavam ajudar. Vê se eles ajudam a gente manter a nossa floresta. Vê se eles ajudam a gente expulsar garimpeiro ilegal. Vê se eles ajudam e têm boa vontade em fazer manutenção dos parques estaduais que nós temos aqui. Só de parques estaduais e nacionais nós temos aqui a maior parte do território europeu, que foi devastado pelos europeus. O americano, então, tem 2 ou 3 árvores. Entendeu? É muito fácil você pisar em cima do Brasil. Agora, precisa saber de onde veio esse vírus da Índia num navio chinês. Se ele saiu com alguém contaminado lá da Índia, da China, ou se alguém pegou o navio no meio do caminho contaminado. O que interessa é que, mais uma vez, o governo maranhense agiu de uma forma muito mais adequada, agiu de uma forma muito mais científica do que o governo brasileiro, que até 6 dias atrás
permitia que viesse voo da Índia para cá. A Índia, quando começou a morrer muita gente lá, a Índia é a maior fabricante de vacinas do mundo. A Índia é a maior fabricante de remédios do mundo. É considerada a farmácia do mundo. Ela interrompeu quase que tudo de produção para o exterior, inclusive para o Brasil, porque ela precisava salvar o cidadão da Índia. Eu acho isso legal, bacana. São 1,4 bilhão de cidadãos. Mas por que que nós sabemos que tem um vírus terrível, uma cepa terrível, a gente permite que tenha voo da Índia para cá? E só interrompe voo 6 dias atrás. Em navegação, eu não sabia que navio que passa pela Índia pode vir para cá ou que passa para outro lugar. Tem que ser checado. A Anvisa tem tanta frescura para provar vacina, e com razão, porque o Barra Torres é um cara que já se provou não ser político nessas decisões, tem que ter algumas decisões importantes e tal, mas é uma onda para receber um papel de Butanvac, de Sputnik V, que está sendo usada na Rússia em mais de 50 países. Pô, deixa portos abertos, cara. E não é porque não tem gente, não. Porque o governador da Bahia me disse que na primeira onda do vírus, quando fizeram o carnaval na Bahia, e nós transmitimos, fizeram carnaval aqui em São Paulo, e a Globo transmitiu, fizeram carnaval no Rio, e a Globo transmitiu, fizeram carnaval no Brasil inteiro, e a pandemia veio com um monte de gringo carregado de vírus para cá, porque já havia epidemia no continente asiático e também parte da Itália e Estados Unidos. Os gringos vieram tudo contaminado para cá. Ele falou que tentou controlar a chegada de estrangeiros, não é? Do aeroporto, com aquele revolvinho que se aponta para a testa de laser, aquele termômetro. A Anvisa proibiu. Por quê que a Anvisa proibiu? Você entendeu como é que é o negócio? A Anvisa que é um órgão respeitável. Até o Barra Torres foi lá e peitou o Bolsonaro, não quis mudar o raio da bula da cloroquina, que segundo consta não presta para nada. Mas tem um monte de médico usando aí, hein? Você pode ter certeza que tem um monte de médico usando cloroquina até hoje. Mas segundo a Anvisa e o mundo, a cloroquina não é um remédio eficaz para combater esse raio desse coronavírus. Então tem um monte de erro. E parabéns ao senhor secretário e ao governo do Maranhão, que mais uma vez agiram com uma capacidade indiscutível, uma capacidade enorme de impedir que de repente... Imagina se esses 15 tripulantes desembarcam e obviamente que o cara está no mar há muito tempo, o cara quer passear, quer andar, quer ir em bar. Você imagina o desastre que seria, não para o Maranhão, mas para o Brasil, não, comandante? Eu acho que o fundamental é isso, Datena, a gente pensar que a gente tem de reforçar a vigilância. Como tu disseste, ano passado eu tive que ir para a justiça contra a Anvisa para fazer em aeroporto o mínimo do controle de quem estava chegando. Então, assim, não faz sentido. Eu acho que é um dos pedidos que a gente faz ao Ministério da Saúde, é que esse controle das fronteiras ele seja mais rígido, porque isso salva muito, salva todo mundo. A gente tem teste de antígeno, o Ministério comprou teste de antígeno. Então vamos usar no aeroporto. Chegou a pessoa no voo internacional, a gente submete ali, 15 minutos sai o teste verifica se você tem o vírus ou não. E se você tiver positivo, você já é escanteado, vai para o hotel, fica em quarentena e vai ter o cuidado médico necessário. Eu acho que isso assim, é o mínimo que a gente poderia fazer, né? E eu não vejo porque até agora, mais de um ano depois do início da pandemia, quando a gente já tem algum conhecimento sobre a doença, a gente não faz. Eu acho que a gente permanece equivocado. Eu diria, tu disseste, é provável que a doença já esteja no Brasil, que a cepa nova já esteja em circulação. Bem, talvez, de fato, a gente já tenha circulação no país, de fato. Não porque veio aqui no Maranhão, mas está ali na Argentina. A gente está olhando na fronteira um número de casos muito elevado, um crescimento muito alto nas últimas 2 ou 3 semanas. Será que já não é isso? A gente sempre fica com essa indagação. Se a gente continuar frouxo desse jeito no controle de quem entra e de quem sai do Brasil, infelizmente isso vai continuar acontecendo e a gente não consegue controlar a doença. Olha, com todo respeito à Anvisa, e merece respeito, que não politizou nem remédio e nem a vacina, não é?
mas exige demais para uma vacina ser aprovada, vacina que está sendo usada na Rússia e em vários países europeus. Mas, com todo respeito, já é a segunda pessoa que diz que é obrigado a ir para a justiça para tentar fazer controle de aeroportos contra a Anvisa. A Anvisa devia ser, com todo o cuidado que ela tem, a primeira a controlar aeroportos. Ninguém está sendo aqui xenófobo e nem contrário a estrangeiro. Eu repito, a Índia, que é a farmácia do mundo, parou de entregar a vacina para o Brasil. Não entregou uma vacina a mais para o Brasil, para a Fiocruz. Acabou, parou. Remédio deve estar interrompido, é o maior fabricante de remédios do mundo. Então não é uma questão de falta de humanidade. A gente devia ter fechado o aeroporto e portos para navios e aviões que vêm da Índia, não há 6 dias atrás, há muito tempo. Está na capa do UOL, que está transmitindo essa entrevista com o senhor, que Maranhão não deve ser a única porta de entrada da cepa indiana, diz Nicodelis. E se em outros portos e aeroportos não houve esse controle que o senhor teve aí. Vamos repetir um ponto importante dessa entrevista que eu acho mais importante. Quantos foram detectados com o coronavírus e possivelmente com essa cepa, todos da cepa da Índia? Quantos do navio que está atracado aí? Quantos foram detectados? Das 24 pessoas da tripulação, tivemos 15 pessoas detectadas com Covid-19. 15 pessoas com a cepa da Índia, provavelmente. Dessas 15 pessoas, quantas não apresentavam sintomas? 12. 12 não apresentaram nenhum sintoma. Olha, de 15, 12 não apresentaram sintomas. Está aí, talvez, um dos perigos maiores do desenvolvimento dessa nova cepa que vem da Índia. Ela, de 15, só 3 apresentaram sintomas. Pode ser que o vírus esteja se adaptando para tornar a maior parte das pessoas contaminada assintomática, ou uma grande parte assintomática, para que essa pessoa transmita para outra pessoa. É assim que o vírus sobrevive. Dessas pessoas, 3 foram detectadas com os sintomas gripais ou sintomas do coronavírus com a cepa indiana. Quantos desceram para serem tratados aí no Maranhão, no hospital de São Luís? 3 desceram para os hospitais. Um permanece internado em leito de unidade de terapia intensiva e 2 já voltaram para o navio. Importante, qual foi a dinâmica deles? O helicóptero pegou as pessoas no navio, desceu em terra, já entrou na ambulância e foi para o hospital. Então não houve contato dessas pessoas com ninguém. A gente não deixou essa pessoa em hotel, não deixou ter contato com outras pessoas em terra. A gente tomou todo o cuidado para isolar ao máximo o número de pessoas que tivessem contato com esses 3 indianos. Esse que está no hospital está em estado mais grave. Que diferença tem? Vocês têm muita experiência com o coronavírus, porque foram dos primeiros estados da federação a decretar lockdown. Uma situação de colapso nos hospitais, decretaram lockdown, fecharam as pontes e pronto, acabou. Que diferença tem inicialmente da letalidade desse vírus apresentado, ou evolução desse vírus, né? Porque o cara não morreu, mas a evolução desse vírus em relação às outras cepas do coronavírus, com desse indivíduo que está internado aí? Datena, ele tem evoluído bem, tá? Ele está em uso de fluxo de cateter de oxigênio, a gente aumentou um fluxo nos últimos dias, mas ele é considerado quadro estável, ele não está entubado, ele é um paciente de 54 anos, aparentemente sem comorbidade. Tá? Ele está na unidade de terapia intensiva nesse momento, mais por precaução do que efetivamente por necessidade. Até porque lá ele consegue ficar no leito isolado, sem contato com outros pacientes. Então, é muito melhor, sim, é mais cuidado e mais cauteloso. O que a gente tem de estudo nesse momento a respeito dessa cepa, dessa variante, por isso ela virou uma variante de atenção, é que ela não só aparenta ser mais transmissível, mas ela aparenta também ser mais letal. O comportamento dela é muito parecido com a P1. A evolução do quadro é muito rápido. O que aconteceu em 2021 no Brasil, diferente de 2020, é que em 2020 a gente meio que aprendeu a lidar com a doença. E para 2021 aconteceu tudo ao contrário do que a gente estava acostumado. A gente passou a ter pacientes muito novos, sem nenhum tipo de comorbidade,
e que evoluíam muito rápido. A pessoa chegava num dia com 10% de comprometimento pulmonar, em 2 dias ele estava com mais de 50% do pulmão já comprometido. A gente não teve esses quadros em 2020, a gente passou a ter esses quadros em 2021, provavelmente em decorrência dessas novas cepas. E esse é o principal problema. Se a gente continuar com a doença descontrolada, o vírus vai continuar mudando, e essas mudanças do vírus podem tornar até, eventualmente no futuro, a resposta da vacina não ter mais efeito em relação a eles. A gente sabe que, a princípio, do que se sabe ainda dessa variante, as vacinas aparentam ser eficazes em relação a essa variante indiana. Aparentam ser. A gente não tem certeza ainda. Mas é um cuidado que a gente tem que ter. Para quê? Para no futuro não se perder. Aí, de repente, dizer assim, olha, vamos voltar do zero aqui porque deu errado. Eu já ouvi que não são. Como eu estou ouvindo agora uma dúvida que podem ser, Deus queira que sejam, porque se não for... Agora, dessas 15 pessoas contaminadas, uma está no hospital, 2 já voltaram para o navio, o que indica também que não é que porque o cara pegou a cepa indiana, ele vai morrer. Ele tem mais chance de contaminar alguém, ela é uma variante mais letal, mas ainda há esperança. Não é que o cara está contaminado, a gente tem que ter o maior cuidado com essa cepa e qualquer outra que possa aparecer. Mas não é uma sentença de morte, então não é o cara que está com a cepa indiana que a certeza que ele vai morrer. O senhor tem ideia de qual o grau de cura dessa cepa adquirida e já desenvolvida que leva o indivíduo ao hospital? O senhor tem o percentual de cura ou não? A gente não tem como estimar, Datena. Em geral, a gente tem um percentual equivalente da Covid, de cada 10 pessoas que são acometidas da doença, 8 não vão precisar de hospital. Então, isso se mantém mais ou menos. A gente hospitaliza um número bem pequeno das pessoas que adoecem. Muitas chegam a adoecer sem sequer procurar o hospital, exatamente por serem assintomáticas. E com isso, a doença vai circulando. Quando a gente fez um inquérito sorológico aqui no Maranhão, ainda no segundo semestre do ano passado, a gente chegou a mais de 30% de contaminação da população, dos testados, né? Obviamente a gente fez isso por amostragem. E boa parte dessas pessoas não tinha procurado unidade hospitalar porque não tinha desenvolvido sintoma. Mas quando a gente fazia a testagem por sangue, estava lá, né? Já positivo, com o IgG positivo. Então, esse é o ponto fundamental, é a gente poder controlar a doença, porque a gente não pode brincar de roleta russa. E, no fim das contas, é mais ou menos disso que está se tratando. Algumas pessoas vão pegar a doença e não vão sentir nada. E outras pessoas vão adoecer muito grave e vão falecer. E nisso a gente vai perdendo gente muito nova. Gente muito nova. Eu tive, há poucas semanas aqui, um desastre. Um casal de pouco mais de 30 anos de idade, deixou 3 filhos, né? Uma filha recém-nascida, faleceu o pai, faleceu a mãe, deixaram 3 crianças, a mais velha com 6 anos de idade. Então, assim, não dá para estar brincando de ter sorte ou não ter sorte com a doença. A gente tem que se precaver. Eu acho que isso que é o fundamental. Bom, secretário, para encerrar, eu vi que vocês tiveram todas as medidas de precaução no desembarque dessas 3 pessoas que foram acometidas por essa cepa da Índia. Mas houve contato da tripulação do helicóptero com essas pessoas, houve contato do pessoal médico e há contato do pessoal médico com o indivíduo internado ou os que passaram para o hospital. Esses indivíduos estão sendo acompanhados de que forma e estão sendo mantidos numa espécie de quarentena ou não? Sim, todos serão testados e todos já estão afastados. Isso é fundamental. O piloto do helicóptero, o pessoal da minha equipe, o pessoal da equipe do hospital particular, todo mundo com recomendação, afasta, vamos testar todo mundo. Só com resultado negativo a gente vai permitir o pessoal retornar ao serviço. Por precaução, por cuidado. E a gente está fazendo o rastreio não só com quem teve contato diretamente, mas com quem indiretamente também teve. Então, se a pessoa da limpeza, que foi lá na UTI, teve contato com outra pessoa, todo mundo está sendo testado. Então, a gente vai fazer o rastreio aí de mais ou menos 100 pessoas, pelo menos, só no hospital, para testar todo mundo, rastrear todo mundo, apesar de estar todo mundo vacinado. Entendi. Importante dizer,
a gente vai continuar fazendo o rastreio de todo mundo. Se vai fazer o rastreio, essas pessoas não estão confinadas, não é? Os que tiveram contato direto, eles estão afastados, mas em casa. O rastreio é exatamente para saber se eles estão contaminados e se levaram o vírus para casa, é isso? Isso, exatamente. Eles estão em casa. Então, eventualmente, se a gente tiver um positivo desses, a gente vai novamente fazer o contato, o rastreio da casa inteira. Apesar de, repito, eles estarem vacinados. Então, a princípio, não é para a gente ter ninguém positivo da equipe médica que teve contato com esses pacientes. Mas, óbvio, a gente sabe, a vacina é um goleiro. Sem vacina, a gente vai tomar gol o tempo inteiro. Com a vacina, a gente tem um excelente goleiro, que pega quase todas as bolas. Eventualmente, uma bola pode passar. E é essa bola que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Por isso, a gente está atrás desse eventual gol que o vírus fez nesses funcionários da unidade hospitalar. Eu não quero ser pessimista, mas eu passei quase que 35 anos na beira do gramado fazendo reportagem da equipe do Luciano do Vale e daí por diante. E outras equipes. Mas eu já vi goleiro. É mesmo, é. Mas você parece ser novinho. Mas o detalhe é o seguinte: eu já vi grandes goleiros tomar frango, viu? Então é bom a gente tomar cuidado e realmente. Quanto mais você vacina, menor a possibilidade do vírus mudar e as variantes aparecerem. Então tem que vacinar. A outra possibilidade que tem aconteceu com a gripe espanhola, mas não havia a mobilidade urbana que há hoje, não tinha navio com tanta frequência e nem avião comercial, né, durante a gripe espanhola. Hoje a mobilidade urbana é maior porque tem muito mais gente no mundo, tinha 2 bilhões no mundo, hoje tem 8 bilhões. O trânsito entre países não é essa barbaridade que é hoje, não é por causa de avião principalmente, e navios grandes. Né? E de repente o vírus atingiu muita gente, matou muita gente e desapareceu. Então a tal imunidade de rebanho, você consegue deter um vírus com a imunidade de rebanho sem vacina e aí poderão morrer milhões de pessoas num único país. Nós já estamos perto de, com a vacinação ruim, chegarmos a uma perspectiva de quase 1 milhão de pessoas mortas. 735 mil pessoas mortas é a base que se tem com esse ritmo de vacinação que nós estamos no Brasil. A vacina impede o vírus de mudar. Impedindo o vírus de mudar, você vai acabando com o vírus e vai ter que mudar a vacina todo ano, que nem o vírus da gripe, para adaptação, para a mutação da doença, que vai ser menor. A mutação vai ser menor, como o vírus da gripe. O vírus da gripe, quando ele muda, mas de uma forma não muito drástica nem muito letal. Esse vírus, como tem muita gente no mundo e pouca vacina, ele vai mudando para formas aterrorizantes. Se não houver vacinação, muita gente vai morrer, mas com certeza não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você pega os Estados Unidos. Se essa vacina que está sendo aplicada, ou se as vacinas estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, Pfizer, Moderna, que eles têm lá um arsenal, o cara joga até vacina em você de longe quando você passa na rua nos Estados Unidos. Se um vírus desse da Índia chega lá e de repente essa vacina ou essas vacinas não tem efeito sobre ele, começa tudo de novo. Ou eu estou errado, secretário? Você está certíssimo. E esse é o problema. A gente começa tudo de novo. Se a gente tiver eventualmente uma variante que escape a proteção que as vacinas nos dão hoje, aí a gente começa tudo de novo. E esse é o cenário que a gente não quer ver. Apesar de ontem ter saído a primeira pesquisa em relação à vacina da Pfizer e em relação a essa variante específica, a vacina da Pfizer com eficácia em relação a essa variante. Então, isso já nos dá um ufa, graças a Deus, quer dizer que pode dar certo. Agora, é nossa preocupação, vacinar mais e mais rápido. Não dá para a gente continuar vacinando, a gente diminuiu muito o nosso ritmo de vacinação, vai cair ainda mais nas próximas 2 semanas, em razão do IFA só está chegando na Fiocruz agora, no Butantan só semana que vem, daí a gente ainda tem um tempo para a produção das vacinas, então não dá para a gente continuar nesse ritmo lento de vacinação. O fundamental é isso, a gente tem de acelerar, vacinar mais rápido, para a gente ter condição de logo sair disso.
Que é isso que você passou aqui, garrafa? Garrafa? Oi, tô aqui, pois não. Que notícia é essa que você me passou aqui? É o presidente Bolsonaro, ele tá fazendo um evento, ele tá participando de um evento lá no Maranhão agora, e ele falou, e ele criticou e xingou, fez uma palavra pesada contra o governador do Maranhão, falou assim, entre aspas aqui, lá na Coreia do Sul é uma ditadura, o ditador não é um gordinho, e aí perguntou quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão. Falou o Bolsonaro agora em um evento. Aí no estado. Olha, o Bolsonaro fala tanta coisa que eu vou me permitir não ouvir mais essa colocação infeliz do presidente do Brasil. Acho que o Bolsonaro devia falar menos e governar mais. Esse é o grande detalhe. Tem hora que ele fala cada coisa que, nesse momento, não ajuda em nada. Nós precisamos de tranquilidade e combate à doença. Eu não vou entrar e explorar esse tipo de... Porque é isso que ele quer. É isso que ele quer mídia. Vamos deixar isso para lá. Secretário, mais alguma coisa importante ou não? Não, Datena, eu agradeço a permissão para falar e dizer que o meu presidente aí, eu fico preocupado com o centroavante do meu time tá gordo. O meu governador não tem problema, não. Eu quero só que ele governe bem e continue cuidando das pessoas. Isso aqui é fundamental. Não, e tá gordo no Brasil hoje é um privilégio, que não tem gente que... Se for engordar com o auxílio emergencial que o Paulo Guedes fez o Bolsonaro dar no ouvido do Bolsonaro, vai ser todo mundo magrinho e morrendo de fome com 250 contos. Toda vez que o Bolsonaro me encontra, tá gordo aí, Datena. Ele é mais gordo que eu, pô. Tem um barrigão maior que o meu, pô. Ele gosta de chamar os outros de gordo. Mas ele é gordo pra caramba, ele é paraquedista. Se ele pular de paraquedas com aquela barriga que ele tem, esborracha aqui no chão. Abraço, isso é desnecessário, isso ele faz umas brincadeiras que, na verdade, não... É para dar mídia isso, né? Eu nem presto mais atenção nisso. Abraço, grande secretário, sorte ao povo do Maranhão, aos brasileiros do Maranhão, terra do padre Antônio Vieira, que eu tenho aqui na cabeceira da minha cama como um dos livros que eu mais leio, não é verdade? E o padre Antônio Vieira está cada vez mais atual, né? O Sermão dos Peixes. Já que vocês não me ouvem, eu vou pregar para os peixes. Há muitos sermões mais bonitos e mais simbólicos da Atena, importante. E há muito peixe com muito mais inteligência que muito político no Brasil. Aliás, tem muitos, hein? Tem muitos. Acho que até alguns organismos unicelulares têm mais inteligência que alguns políticos do Brasil. Secretário, um abraço, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia.